A Anatel já começou a notificar as empresas de telecomunicações para retirarem do ar mais de 2.000 sites irregulares. O Supremo Tribunal Federal reage a propostas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que limitam ações da Corte. Glauco de Queiroz. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que não se deve mexer em instituições que estão em pleno funcionamento e cumprem o seu papel. E também disse que o STF segue firme na defesa da democracia. Você vai ver também que mais de 370 milhões de meninas e mulheres foram vítimas de estupro ou abuso sexual antes dos 18 anos no mundo em pouco mais de uma década. E no Rio de Janeiro, a polícia determina a abertura de inquérito para investigar um caso grave envolvendo o serviço de transplantes no estado. 6 pacientes testaram positivo para HIV após receberem órgãos infectados. A situação é classificada como, abre aspas, sem precedentes, fecha aspas. Fique com a gente, fique bem informado agora. Abrimos nossa edição te contando que começa hoje o bloqueio dos sites de apostas online, as famosas bets, que não tiveram autorização do Ministério da Fazenda para operar no Brasil. A estimativa é que cerca de 2.000 páginas sejam derrubadas nos próximos dias. Mas as empresas continuam responsáveis, prestem atenção, por garantir que os apostadores possam pegar o dinheiro que tiverem nessas bets. A repórter Kelly Oliveira chega agora ao vivo com detalhes pra gente. Kelly, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos. A Anatel já recebeu a listagem de quase 2.040 domínios suspeitos e comunicou às 20.000 empresas de telecomunicações para retirarem do ar os sites irregulares. Quem perdeu o prazo de resgate de depósitos pode pedir o dinheiro a essas casas de apostas por meio do suporte online ou por e-mail. Ao todo, 210 bets podem operar até dezembro no país. Até lá, o Ministério da Fazenda deve concluir o processo de análise definitiva dos primeiros pedidos recebidos para verificar quais empresas cumprem todas as determinações de leis sobre apostas. As casas de jogos consideradas aptas vão precisar pagar outorga de 30 milhões de reais para começar a funcionar a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quando terá início o mercado regulado de apostas no Brasil. Além disso, terão que cumprir todas as regras para combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva, entre outras medidas. Empresas que não estão na lista positiva, mas que querem funcionar no Brasil, terão que enviar documentação para obter a autorização definitiva. O Ministério da Fazenda promete fazer um monitoramento permanente para que os sites irregulares não voltem a atuar no país. Luciana. Muito obrigada, Kelly. A gente fala agora sobre um caso grave envolvendo o serviço de transplantes no estado do Rio de Janeiro. 6 pacientes testaram positivo para HIV após receberem órgãos infectados. Nós vamos conversar agora com a repórter Alessandra Lago. Ela tem detalhes para a gente dessa história. Alessandra, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a polícia e o Ministério Público investigam o caso e a Anvisa e o Ministério da Saúde já foram notificados. Aqui no Rio de Janeiro, 6 pacientes que receberam órgãos transplantados foram diagnosticados com o vírus HIV. Os testes são obrigatórios antes dos transplantes e a testagem estava sob responsabilidade de um laboratório privado que foi contratado de forma emergencial pela Fundação Saúde, que é ligada à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. O laboratório foi interditado logo após a descoberta do caso e, desde então, os exames do programa de transplantes passaram a ser realizados somente pelo Hemorrio. A Secretaria de Saúde faz agora o rastreio e a reavaliação de todas as amostras de sangue armazenadas dos doadores de órgãos. Também foi instaurada uma sindicância para esclarecer o caso e punir os responsáveis. E, além disso, foi criada uma comissão multidisciplinar para acolher os pacientes afetados e garantir a segurança dos pacientes transplantados. Lembrando, Luciana, que o Brasil tem o maior programa público de transplantes do mundo e que essa é uma situação inédita. A gente volta com você.
Muito obrigada, Alessandra. Nós entramos em contato também com a clínica PCS Laboratório investigada no caso e não obtivemos retorno até o momento. A gente reforça aqui a nota da Secretaria Estadual de Saúde, abre aspas. Esta é uma situação sem precedentes. O Serviço de Transplantes do Estado do Rio de Janeiro sempre realizou um trabalho de excelência e desde 2006 salvou as vidas de mais de 16 mil pessoas, fecha aspas. A Associação dos Doentes Transplantados Hepáticos do Rio de Janeiro também divulgou uma nota falando sobre a importância da doação de órgãos e da manutenção dos sistemas de transplantes. Abre aspas. Estamos no aguardo das apurações que estão sendo feitas pelas autoridades competentes e, notadamente, defendemos a doação de órgãos e que o sistema de transplantes não seja afetado por tais fatos e que a população continue acreditando no sistema, fecha aspas. Eu vou falar aqui também agora em primeira pessoa, como jornalista, com a responsabilidade da comunicação pública e uma pessoa que acompanha há muitos anos as campanhas de incentivo à doação de órgãos. Não podemos deixar que um problema grave, grosseiro, porém pontual, atrapalhe décadas de luta e incentivo à doação de órgãos aqui no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a atuação da Corte em um dia após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovar propostas que limitam a ação do tribunal. Esses projetos ainda precisam ser analisados por uma comissão especial antes de seguirem para plenário, mas já causaram reação dentro do STF. O repórter Glauco de Queiroz chega agora com detalhes para a gente. Oi, Glauco, boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essas declarações de Luiz Roberto Barroso foram feitas no início da sessão de ontem, durante uma homenagem pelos 36 anos da Constituição Federal de 1988. Então ele disse que a Corte serviu bem ao país ao assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito, direitos fundamentais. Nesse sentido, também afirmou que não se deve mexer em instituições que estão em pleno funcionamento e cumprem o seu papel. Ainda segundo Barroso, o STF segue firme na defesa da democracia e também do pluralismo. Essas falas, Luciana, são uma reação a propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na última quarta-feira que limitam ações do STF. Uma delas está a proibição de decisões individuais dos ministros que suspendem a eficácia de leis ou atos do presidente da República e dos presidentes da Câmara e do Senado. Também obriga os ministros a decidirem em conjunto sobre ações que suspendam a tramitação de propostas legislativas. E uma outra dá ao Congresso também o poder de suspender decisões da Suprema Corte e tem ainda uma outra que amplia as possibilidades de impeachment dos ministros do STF. A gente confere agora um trecho da fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira, num mundo plural. Não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. No Rio de Janeiro, 2 carros estavam parados próximos a uma escola, na zona oeste da cidade, contendo, acredite, granadas, bombas caseiras, detonador e galões com combustível. O material foi encontrado por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO. Segundo a polícia, o material seria usado na disputa de milícias. Os veículos suspeitos estavam perto de uma unidade de pronto atendimento, a UPA de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A área é classificada como de alta sensibilidade pela proximidade com escolas da região e com a unidade de saúde. Dentro de um dos automóveis foram encontradas várias granadas. Em outro veículo próximo, explosivos e gasolina. A Polícia Civil neutralizou o risco e garantiu a segurança. Segundo as investigações, há indícios de que o material possa pertencer a um grupo miliciano que busca expandir o domínio na região. Na segunda-feira, um dos líderes da milícia que atua no local foi executado pelo grupo rival. A Polícia Civil investiga a atuação dos milicianos na zona oeste do Rio.
No Amazonas, mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo da criança de 6 anos, que estava desaparecida após o deslizamento de terra que afundou o Porto Terra Preta, no município de Manacapuru. A repórter Érica Oliveira, da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem detalhes para a gente. Érica, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, o corpo da criança de 6 anos, Letícia Correia, foi encontrado ainda na tarde de ontem no Rio Solimões, próximo ao local onde estavam acontecendo as buscas pelos desaparecidos. A Defesa Civil foi quem confirmou que o corpo pertencia a Letícia e, além dessa criança de 6 anos, o deslizamento de terra em Manacapuru deixou morto um homem de 36 anos e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. As investigações seguem acontecendo e a Polícia Civil do Amazonas notificou o proprietário do terreno do Porto Terra Preta e o responsável pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou a respeito da notificação. O Ministério Público também está investigando o caso e, segundo a 3ª Promotoria de Justiça, as provas já começaram a ser coletadas e há indícios de que na área onde foi construído o Porto do Terra Preta tenha acontecido um processo de aterro não natural que pode ter contribuído para o acidente. A gente lembra também que nesse momento o Amazonas enfrenta a pior estiagem da história e esse é um dos fatores que também pode ter contribuído para o deslizamento. Essas são as atualizações. Volto com você, Luciana. Muito obrigada, Érica. A Confederação Nacional da Indústria aumentou em 1 ponto percentual a projeção de crescimento do país em 2024. Segundo a CNI, o Produto Interno Bruto do Brasil, que antes deveria terminar o ano em 2,4%, agora deve chegar a 3,4%. A justificativa é o desempenho da economia acima da expectativa no primeiro semestre, com o aumento do consumo das famílias e o mercado de trabalho aquecido. Você pode conferir mais informações sobre estas e outras notícias no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Recomeçou hoje no rádio e na televisão o horário eleitoral gratuito. A propaganda vai ao ar nas 51 cidades em que haverá segundo turno. Cada candidato a prefeito terá 5 minutos em 2 blocos de inserções diárias. O horário eleitoral gratuito será vinculado até o dia 25 de outubro, a última sexta-feira, antes de o eleitor ir às urnas novamente e escolher quem será o prefeito da cidade em que vive. Você acompanha então agora o horário eleitoral gratuito. Nós continuamos ainda com as cidades que não vão ter segundo turno para prefeito e o nosso canal no YouTube. E ainda nessa edição você vai ver que o ministro Alexandre de Moraes autorizou a realização do júri popular que vai decidir se condena os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Tem também as notícias da guerra. A Itália acusou Israel de crimes de guerra após o exército israelense disparar contra bases italianas da sua força de paz da ONU. E uma organização japonesa que luta pelo fim das armas nucleares venceu o Nobel da Paz. Hoje, no Brasil visto de cima, o sertão do Ceará e o norte de Pernambuco. Imensas áreas planas, chapadões coloridos e cidadezinhas vibrantes. 6 da tarde. Amanhece na natureza. Hora de acordar, tomar aquele banho, sair pra caçar. Show preguiça! Que tal encontrar os amigos? Chega a hora de dormir. Amanhã começa tudo, mais uma vez. De segunda a sexta, a rotina da vida selvagem. A partir das 3 da tarde. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma
dela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil, a tela da gente. Ela decidiu ir atrás de um sonho. O quê? Chuta, por que você acha que eu vim trabalhar no Hora da Pelota? Mulher comentarista de futebol? Sim ou com certeza? Campeonato, análise de jogo, perfil de jogador. Junto com a melhor amiga, vai chutar o balde do preconceito e mandar ver. E tem gente que acha que é sorte. Pode. Ah, para. Que isso, é sério? Bola pra frente. Hoje, 11 da noite. Estamos de volta para te contar que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a realização do júri popular que vai decidir se condena os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Quem tem os detalhes é a repórter Fernanda Cruz. Fernanda, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos que nos acompanham. A autorização ela é necessária porque o ministro Alexandre de Moraes é o relator do inquérito do caso no STF. O início do julgamento será aqui no Rio de Janeiro às 9 horas da manhã do dia 30 de outubro. A data já havia sido definida pelo juiz Gustavo Calil, que é quem vai presidir o julgamento, no 4º Tribunal do Júri. O juiz pediu para limitar o número de pessoas que estarão no plenário, isso para evitar aglomeração e tumulto. A acusação e a defesa vão fazer as suas provas orais finais num prazo máximo de 10 dias. Lembrando que Rony Lessa assinou um acordo de delação premiada em que confessou o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E, segundo ele, o crime teria sido cometido a mando dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Eles respondem por homicídio, organização criminosa e seguem presos. Luciana. Muito obrigada pelas informações, Fernanda. E a Justiça de São Paulo anulou o julgamento do empresário Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais deles há cerca de 5 anos. O motivo é que o réu decidiu destituir o advogado de defesa no caso. O júri vai ter que ser refeito. O julgamento de Cupertino havia se iniciado na tarde de ontem com os depoimentos da ex-mulher e da filha do empresário. O Ministério Público o denunciou por triplo homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O motivo do crime seriam os ciúmes de Paulo pelo relacionamento da filha com o Rafael Miguel. Os depoimentos terão que ser refeitos e o novo júri ainda não tem data marcada. Em todo o mundo, em mais de uma década, mais de 370 milhões de meninas e mulheres foram vítimas de estupro ou abuso sexual antes dos 18 anos. A estimativa é do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, o UNICEF. O repórter Dimas Soldi tem detalhes para a gente ao vivo. Dimas, boa tarde, bem-vindo. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Segundo o relatório do UNICEF, 1 em cada 8 mulheres no mundo sofreu algum tipo de violência sexual antes dos 18 anos. Isso levando em consideração violência com contato físico. Quando se trata de violência sexual sem contato físico, como verbal ou online, o número sobe para 650 milhões de mulheres no mundo, ou 1 em cada 5. No caso de homens, a estimativa é que 1 em cada 11 tenha sofrido também algum tipo de violência sexual no mundo antes dos 18 anos de idade. De um modo geral, o maior número de vítimas está no Sudoeste Asiático e também na África. Segundo o UNICEF, é preciso intensificar ações de proteção global. Outro assunto relacionado
relacionado à violência contra a mulher é que aqui no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, um agressor é preso a cada 40 minutos em média. Neste ano, foram 6.500 prisões até agora e mais de 100 mil boletins de ocorrência abertos. Luciana. Muito obrigada, Dimas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, manteve a suspensão do pagamento de emendas de comissão e do relator que compõe o chamado orçamento secreto. Essa suspensão, em vigor desde agosto, é mais um dos motivos do embate entre o STF e o Congresso Nacional que nós falamos aqui no primeiro bloco. Quem vai nos explicar melhor a decisão de Dino é o Glauco de Queiroz. Glauco. Olá, Luciana. Então, o ministro Flávio Dino tomou essa decisão depois de uma audiência de conciliação ontem que contou com a participação de representantes do Congresso Nacional e do Poder Executivo, né? Dino entendeu que o parlamento não forneceu as informações suficientes para comprovar o cumprimento aí de uma decisão, né, do próprio STF que determinou a suspensão dessas emendas, desses repasses, né? Também não indicou os deputados e senadores que deixaram de prestar contas a respeito dessas emendas. O Câmara e Senado se limitaram apenas a dizer que essas soluções vão fazer parte de um projeto de lei complementar que ainda vai começar a tramitar, né? Já o Poder Executivo, Luciano, informou que 56% das emendas não foram identificadas, né? Lembrando que em agosto desse ano, Dino definiu que essas emendas devem ter critérios de transparência e rastreabilidade para permitir uma fiscalização devida aí pelos órgãos competentes. Ele também mandou a Controladoria Geral da União fazer um pente fino nessas emendas. O ministro se baseou em um julgamento do próprio STF, do plenário, em 2022, que considerou esse orçamento secreto como inconstitucional. Luciana. Muito obrigada, Glauco. O Ministério da Gestão e Inovação prorrogou até às 23 horas e 59 minutos de hoje o prazo final para a entrega da documentação da prova de títulos do Concurso Nacional Unificado, o CNU. Para isso, basta entrar no mesmo site usado para fazer a inscrição do concurso da Fundação Sesgran Rio, na área do candidato, e enviar a documentação, que pode ser de pós-graduação especializada, mestrado, doutorado e experiência profissional. Quem não tiver títulos para apresentar ou perder o prazo, fica com a mesma nota obtida nas etapas anteriores do exame. E atenção, estão abertas as inscrições para as provas de admissão nos Correios e termina hoje o prazo para quem é isento da taxa e pode se inscrever de graça. Para quem vai pagar, o prazo é até o dia 28 deste mês. As inscrições podem ser feitas no site do IBFC, o endereço é ibfc.org.br. O número de motoristas multados sob efeito de álcool cresceu 40% nos 9 primeiros meses deste ano, é o que mostra um levantamento feito pelo Detran de São Paulo. Foram aplicadas 10.310 multas a motoristas que estavam embriagados. No ano passado foram um pouco mais de 7.300 no mesmo período. Houve também aumento na recusa de motoristas em fazer o teste do bafômetro. Nos dois casos, a infração é gravíssima e pode implicar na suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Daqui a pouco eu te conto que uma organização japonesa que luta pelo fim das armas nucleares venceu o Prêmio Nobel da Paz deste ano. A gente volta já. Em campo, na TV Brasil, o Brasileirão Série B ao vivo. Domingo tem Goiás e Vila Nova. Fique de olho em cada lance, aqui na tela do Nosso Futebol. Bem-vindos à nossa TV Brasil. Ela não tem ninguém no mundo, Olavo. Ela pode ser nossa. Novela boa tem que ter uma vilã memorável. Wanda Corte Real. E a nossa é orgulho brasileiro. Luana Piovani. Se continuar com esses delírios, vou ser obrigada a chamar a polícia, senhora. Eu faço esse favor pra você. Dia 21 estreia
A polícia vai adorar ouvir a minha história. A sua nova novela, Sangue Oculto. O jornalismo público está de cara nova na internet. A Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional ganharam um novo site. Mais leve, mais conectado com o seu celular e com os canais de compartilhamento. Tudo para melhorar o acesso às notícias que fazem diferença na sua vida. Acesse e aproveite o melhor das principais agências públicas de notícias do país. Sua cara tá me irritando. Qual é? Eles sempre foram melhores amigos. Eu cheguei a pensar que poderia estar apaixonada por mim. Será que no decorrer da vida isso pode mudar? Porque às vezes você não vê que a melhor coisa que já aconteceu é você estar ali, debaixo do seu nariz. Mas tudo bem também. Simplesmente acontece. Hoje, 9h10 da noite. Estamos de volta com informações sobre a guerra no Oriente Médio. A Itália acusou Israel de crimes de guerra após o exército israelense disparar contra bases italianas da sua Força de Paz da ONU. Segundo autoridades locais, o ataque de hoje foi o terceiro consecutivo contra uma torre de vigilância usada pelas Forças de Paz da ONU no sul do Líbano. Ontem, 2 soldados da Força de Paz foram feridos quando um tanque israelense disparou contra a mesma base. O exército israelense disse que, antes de atirar, pediu aos soldados que permanecessem em áreas protegidas. Já o ministro da Defesa da Itália classificou o ato como um crime de guerra. A Itália é um dos maiores contribuintes de tropas para as forças de paz da ONU na região, com cerca de 900 militares mobilizados. Em um discurso na TV, o primeiro-ministro libanês Najib Mikati denunciou o ataque às tropas da Força da ONU no Líbano como um crime. O incidente também gerou críticas de diversos líderes mundiais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os disparos contra as forças de manutenção da paz são uma violação do direito humanitário internacional. A China condenou veementemente Israel e afirmou que qualquer ataque deliberado às forças de manutenção da paz é uma violação grave ao direito humanitário internacional. E o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a ofensiva é irresponsável e fez um apelo a Israel para que respeite plenamente o direito humanitário. No centro de Beirute, um ataque israelense na noite de ontem matou 22 pessoas e feriu mais de 100, segundo as autoridades libanesas. O alvo era uma autoridade do alto escalão do Hezbollah que sobreviveu, de acordo com fontes de segurança. Chegou na manhã de hoje em Beirute, no Líbano, mais um voo da FAB de repatriação de brasileiros e familiares. Este é o 4º voo para o país em menos de uma semana. Desde o último domingo, 674 pessoas foram resgatadas. A prioridade é para mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. No Brasil, as pessoas são acolhidas, recebem atendimento de saúde e, em caso de necessidade, são encaminhadas para hospedagem temporária. O avião também envia insumos de saúde para o país do Oriente Médio. Em meio aos grandes conflitos em curso no mundo, uma organização japonesa que luta pela abolição das armas nucleares venceu o Nobel da Paz deste ano. A organização Nihon Hindankyo é formada por sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial e que mataram mais de 150 mil pessoas. Os membros da Nihon Hindankyo trabalham para aumentar a conscientização sobre as catastróficas consequências humanitárias do uso de armas nucleares. Segundo o comitê de premiação, a organização foi escolhida como um lembrete de que estas armas não devem ser usadas nunca mais. A escolha do Nobel da Paz acontece em um momento em que o uso de armas nucleares voltou a ser uma ameaça em meio às guerras em curso no Oriente Médio e na Ucrânia. O vencedor do prêmio recebe o valor de $1.100.000, o equivalente a cerca de 6 milhões de reais.
Nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio, Fernando Brancoli. Professor, muito boa tarde, muito bem-vindo. Queria começar falando sobre a importância desse Prêmio Nobel da Paz e que recados, então, estão sendo dados pela academia para o mundo nesse momento. Sim, acho que é bem interessante, Luciana, porque quando a gente pensa um pouco nesse prêmio, tem um lado histórico, né, a ideia de que é um grupo que foi formado logo depois da Segunda Guerra Mundial para questões muito práticas, por exemplo, as pessoas que ficaram sem casas e que estavam sofrendo com, por exemplo, radiação e coisas parecidas, e ela foi transformando ao longo do tempo para uma organização que dizia, olha, esse tipo de ação nunca mais pode repetir. Lembrando, né, naquele contexto da Guerra Fria, a gente estava com um desespero nuclear ali, porque a União Soviética e os Estados Unidos ficavam ameaçando uns aos outros a todo momento. E acho que agora esse momento de premiação é um pouco uma sinalização de que as coisas vão mal nesse sentido. Durante um tempo, eu diria, há cerca de 20 anos atrás, assim que acabou a Guerra Fria, tinha uma certa esperança. Tinha, por exemplo, os acordos entre Estados Unidos e Rússia para diminuir o número de arsenal, para que tivesse um grau de cooperação. E o que tem agora é que a gente vê que as coisas vêm piorando. No caso da Rússia e dos Estados Unidos, por causa da guerra da Ucrânia, tem ameaças constantes no que diz respeito a emprego de arma nuclear, tem receio de alguma maneira, o que era impossível alguns anos atrás, hoje vira improvável, o que já é uma mudança interessante. Sim. E temos o caso de Israel também, né? Israel é um país que tem artefatos nucleares e o Irã, de certa forma, tem um programa nuclear com argumentos que quer buscar um equilíbrio. Então a coisa fica também muito complicada. Então acho que é um Nobel, só para encerrar, que, de certa forma, articula questões históricas, mas muito contemporâneas também. Muito importante isso. Eu quero voltar à questão agora de Israel, da guerra do Oriente Médio, porque a gente acompanhou recentemente um telefonema, anteontem, de Benjamin Netanyahu, o líder israelense, para os Estados Unidos, Joe Biden, seu principal aliado, e me parece, pelo menos isso que a imprensa traz, que foi uma conversa um tanto tensa. Tudo isso acontece às vésperas de Israel já anunciar um contra-ataque ao Irã, nesse momento, justamente nas instalações nucleares, professor. Esse recado também é importante nesse momento. Sim, é uma questão um pouco tensa, porque você tem toda a razão, Luciana. Por um lado, as declarações são de que as coisas não estão funcionando tão bem entre Israel e os Estados Unidos, de que Biden teria até usado alguns palavrões para descrever Netanyahu, mas continua mandando arma, continua apoiando. Só essa semana vai aprovar um pacote de um pouco mais de 6 bilhões de dólares. Então fica uma coisa um pouco dúbia. Mas olha, a reunião foi sim bastante tensa. Logo depois dela, tinha uma expectativa de que os secretários de defesa de Israel e dos Estados Unidos iriam se encontrar. E essa reunião foi cancelada. Então, é um indício importante de que você tem aí algum grau de complicação dentro desse processo. Uma das razões, né, a última vez que a gente conversou, era se esse ataque ao Irã vai acontecer, quando não vai. A gente sabe que ele vai acontecer. E uma das razões dele não acontecer, segundo todas as informações que a gente tem, é que não há uma concordância com os Estados Unidos e Israel de onde deveria ser atacado, qual seria a dimensão desse ataque. Ainda há uma certa indecisão dentro desse processo. E um momento que os Estados Unidos têm agora o período eleitoral, que é um momento muito delicado, porque, inclusive, esse ataque pode trazer consequências para a eleição nos Estados Unidos, né, professor? Sim, olha que loucura, Luciana. A gente olha para Michigan, que é um estado importante nos Estados Unidos, ele tem uma população árabe norte-americana muito grande, que vê para a questão de Israel e de Gaza com muita atenção. Então, há toda uma questão de que, olha, a eleição de novembro pode sim ser decidida pelas questões que o Biden agora resolve colocar em Israel. Não tem política internacional, não tem política nacional, é tudo a mesma coisa misturado dentro desse contexto. Professor, tem um minutinho, eu queria falar sobre essa condenação agora da Itália a Israel, falando em crimes de guerra. Já é a segunda vez essa semana que o exército israelense ataca forças de paz da ONU e mata soldados da Força de Paz. A gente está acompanhando o exército israelense indo ao Líbano e são muitas mortes de civis e inclusive pessoas ligadas às forças de paz. Então, Israel está dobrando a aposta, professor, nesse momento? Olha, o Trump, que é uma figura aliada de Israel, ninguém pode falar que é um grande crítico, disse essa semana que é o pior momento para a imagem de Israel na sua história, né? Já vem sendo acusado por uma série de atores internacionais, a gente reparou agora nessa discussão, né, da China à União Europeia, dos Estados Unidos ao Brasil, de que tem violado de maneira sistemática os direitos desse contexto. Isso vai prejudicar, eu diria, um processo pós-conflito. Imaginando que esse conflito em algum momento vai ter que acabar, eu diria que esse governo específico de Israel tem cada vez menos legitimidade de sentar numa mesa de negociação. Enquanto isso, como a gente vem acompanhando, quem sofre é a população civil, né? Professor Fernando Brancoli, muito obrigada por essa entrevista. Prazer.
No estado da Flórida, continuam as operações de buscas e resgate depois da passagem devastadora do furacão Milton. São 16 os mortos, segundo as autoridades, mas este número ainda pode aumentar à medida em que as equipes avançam em locais que foram inundados pelas fortes chuvas causadas pelo furacão. Nesta manhã, os bombeiros encontraram um menino de 14 anos agarrado a um pedaço de cerca. Mais de 1.000 pessoas e cerca de 100 animais de estimação já foram resgatados. De acordo com o governo da Flórida, moradores tentam encontrar o que sobrou após a passagem do Milton, que atingiu a costa da Flórida como um perigoso furacão de categoria 3 na quarta-feira, antes de seguir para o oceano. Fortes chuvas foram desencadeadas em algumas áreas após a passagem do furacão. Em São Petersburgo, em apenas 3 horas, choveu o equivalente à média de mais de 3 meses, segundo especialistas. Cerca de 2,5 milhões de pessoas ainda estão sem energia elétrica por causa do furacão, o terceiro a atingir a Flórida neste ano. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para tempestades em diferentes estados do país nesta sexta-feira. A faixa em laranja e amarelo no mapa indicam perigo de chuva com grandes acumulados, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo. Para os estados do centro-oeste e do sudeste, o alerta de tempestade segue até sábado. Já no nordeste, começa hoje uma onda de calor que deve elevar as temperaturas em até 5 graus, pelo menos até domingo. No próximo domingo, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai percorrer a cidade de Belém na procissão do Círio. O novo manto da imagem foi apresentado aos devotos ontem à noite, após uma missa na Basílica Santuário em Belém. Foi uma cerimônia emocionante, como sempre. A reportagem é da TV Cultura do Pará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Uma noite marcada pela emoção, principalmente de quem estava acompanhando a cerimônia da apresentação do manto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pela primeira vez. Dia 21 de outubro, faço 80 anos. Se ano que vem eu estiver com saúde, viva eu, meu marido, estarei aqui de novo. Agradecer a Deus a cura do meu irmão e do meu filho que teve Covid e graças a Deus foi curado. Após uma cerimônia emocionante, finalmente foi revelado o manto de Nossa Senhora de Nazaré. Rico em detalhes e com desenhos bem elaborados, encheu os olhos dos fiéis que compareceram à Basílica Santuário. Esperamos que esse manto seja do agrado de Deus, que ele consiga receber muitas e muitas solicitações de bênçãos e essas bênçãos sejam alcançadas ao longo dos dias que a gente vai evangelizar e perseverar com ele nas ruas. O manto é um dos grandes símbolos da festa de Nazaré. Todos aqueles arabescos foram feitos à mão pela Dona Rosa. Eu desenhava e ela fazia os arabescos à mão. E a berlinda nas costas, né? A berlinda nas costas é um detalhe maravilhoso que eu peço para as pessoas contemplarem cada detalhe, que tem tesouros escondidos ali naquele manto. Amanhã é Dia das Crianças e a Anatel aproveitou para lançar a campanha Fique Esperto. O objetivo é oferecer dicas aos pais e educadores de como orientar os pequenos para navegar com mais segurança na internet. Entre as orientações estão a importância do diálogo para a proteção das crianças, o gerenciamento e acompanhamento do que elas acessam e sinais para ajudar a identificar o cyberbullying. Mensagens com as dicas serão enviadas pelas empresas de telefonia, divulgadas nas redes sociais dos parceiros e no site do movimento. O endereço é esse que aparece aí na tela, fe.seg.br. Além da Agência Nacional de Telecomunicações, outras 19 instituições também fazem parte do movimento, como a Associação Brasileira de Internet, a Polícia Federal e o WhatsApp. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Cyberseguro, promovido pela Anatel. As vendas do comércio varejista para o Dia das Crianças devem crescer mais de 2% em relação ao ano passado. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio. A repórter Flávia Grossi explica o que está por trás dessa boa expectativa. Flávia, boa tarde, bem-vinda.
Oi, Luciana, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A gente está aqui na Saara, o maior comércio popular do Rio de Janeiro, que fica no centro da capital, e a movimentação por aqui é grande, viu? A expectativa da CNC é que a data movimente 9 bilhões e 350 milhões de reais durante o Dia das Crianças, um aumento de 2,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. E esse cenário positivo, segundo a CNC, se deve à queda na taxa do desemprego e também à política de valorização do salário mínimo. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem responder aí por mais da metade do faturamento. O segmento que mais deve lucrar é o de vestuário e também de calçado, seguido por eletroeletrônicos e brinquedos. Os itens que mais devem subir, segundo a CNC, são livros, chocolates e também sapatos. Na outra ponta, a tendência é que bicicletas, ingressos para cinema e teatro e brinquedos fiquem mais baratos do que em 2023. Luciana? Muito obrigada, Flávia. Olha, 2 trabalhos da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, venceram o 46º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O programa Caminhos da Reportagem foi o vencedor da categoria Vídeo com o episódio Inocentes na Prisão. E a Agência Brasil foi premiada pela fotografia. O fotógrafo Paulo Pinto, da Agência Brasil, fez um registro contundente da repressão policial a uma manifestação do movimento Passe Livre em São Paulo pela redução da tarifa do transporte público. E o programa Caminhos da Reportagem denunciou as prisões injustas provocadas pelo reconhecimento fotográfico equivocado de suspeitos nos processos criminais. Era muito processo, era quase 90, 80 e pouco, 90 processos. O mais incrível é que eu nunca roubei na minha vida, cara. As principais vítimas desses erros são jovens negros de baixa renda, segundo várias pesquisas da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Naquela sala ali, o juiz todo mundo sentado, eu chorava, feito criança mesmo. Falei, que é isso, cara? Você tem que prender bandido, não sou bandido, sou trabalhador. Nos últimos anos, muitos casos vêm sendo denunciados. Os órgãos do sistema de justiça avançaram no entendimento sobre esse assunto, mas o reconhecimento falho continua a levar inocentes à prisão. E não há nenhum tipo de fiscalização ou responsabilização desses atos judiciais praticados. Eu quero, com a minha vivência, poder estar lutando por pessoas que passam por situações igual a minha, ou até pior. Eu vou pedir à nossa equipe para colocar novamente aqui a foto do Paulo Pinto, já está na tela. E assim que a gente vai encerrar essa edição de hoje, é claro, dando parabéns ao Paulo Pinto, à Agência Brasil, à TV Brasil, à equipe do programa Caminhos da Reportagem, por esse prêmio, mais um, Vladimir Herzog. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui, eu te espero amanhã, 1:45 da tarde. Tchau.